Olá, bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Diversas pessoas dizem que não falta nada para o arrebatamento, mas será mesmo? Então, por que ainda não aconteceu? Obviamente, falta o último toque da trombeta, descrita pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas não é isso. A trombeta soará quando tudo estiver pronto. Vamos ver os sinais da segunda vinda de Jesus descritos na Bíblia. Em primeiro lugar, Daniel escreveu: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra, e o conhecimento se multiplicará. Esse trecho de muitos correrão de uma parte a outra pode significar que as pessoas irão de uma parte a outra muito depressa, ou seja, com transportes rápidos, como carros, ônibus, trens e aviões. Pode ser os muitos fluxos de mobilidade populacional diária, como hoje temos visto. E o trecho do conhecimento se multiplicar também estamos verificando. Quando o mundo vivenciou o primeiro momento de aquisição de grande conhecimento, em 1750, a informação dobrava a cada 150 anos. Depois, em 1850, a cada 50 anos. Em 1950, dobrava a cada 10 anos. E, a partir de 2020, o conhecimento deve dobrar no mundo a cada 73 dias. O conhecimento está se multiplicando. No meu vídeo sobre nefilins, comentei um pouco sobre hibridismo genético e de como Noé era perfeito em suas gerações, ou puro geneticamente. E também o sinal de que as pessoas estariam despreocupadas com as coisas de Deus. Lucas escreveu: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Mateus 24 e Lucas 21 também trazem sinais que Jesus profetizou que serão vistos antes de sua segunda vinda para a terra. Não ficará pedra sobre pedra em Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Muitos virão em nome de Jesus dizendo ser ele e enganarão a muitos. O anticristo é o mais óbvio, mas quem não se lembra dessa pessoa? E daqueles judeus ortodoxos que apresentaram o Messias nesse ano de 2021 em Israel. Surgirão muitos falsos profetas. Aqui também muita gente já riscou profecias, como marcar datas para o fim do mundo, aquela do Cavaleiro Amarelo à solta no dia 30 de março deste ano, outra que o sistema bancário iria resetar no ano de 2020, etc. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nem preciso comentar o quanto de guerras temos ouvido falar nos últimos anos. Nação lutará contra nação. Também. Haverá fome, pestes, terremotos. Temos tido muita fome e pestes ou epidemias. E quanto aos terremotos, temos esse gráfico. Do ano 1000 a 1800, ocorreram 21 terremotos de grande porte. De 1800 a 1900, 18 terremotos de grande porte. De 1900 a 1950, 33. De 1950 a 1991, 93. E de 2000 a 2010, ou seja, em apenas 10 anos, 1.604 terremotos acima de 6 pontos na escala Richter. Haverá grandes sinais no céu. Temos visto cada vez mais eclipses solares, lunares, luas de sangue.
haverá perseguição e prisões para quem declarar o amor a Jesus. Aqui poderia ser tanto na época do início da igreja, quanto no período da grande tribulação. Serão odiados por todo mundo por causa do nome de Jesus. Também poderia ser na época inicial da igreja, da tribulação, ou então um pouco antes, quando se implantar a ideia do politicamente correto para tudo, aceitando uniões de pessoas do mesmo sexo, abortos indiscriminados, etc. E se o crente manter sua convicção na Bíblia, será taxado de perturbador da ordem. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Pode ser a retomada do controle de Jerusalém pelos judeus em 1967. Quando a figueira brotar, não passará essa geração. Pode significar a criação do Estado de Israel em 1948, ou a retomada de Jerusalém em 1967, ou ainda Israel se tornando em evidência no mundo, como apontado em meu vídeo sobre o arrebatamento. Logo depois da aflição desses dias, o céu e a lua escurecerão e as estrelas cairão. Aqui fala da grande tribulação, dos juízos de Deus para o mundo, o sexto selo aberto, de Apocalipse 6, 12 e 13. O amor de muitos esfriará. Estamos vivenciando isso hoje, com tantos filhos matando pais, pais matando filhos, namorados matando namoradas, feminicídios, etc. O Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então será o fim. Esse sinal aqui quero explorar melhor. Como disse, esses sinais são aqueles para antes da segunda vinda de Jesus, quando pisar na terra e implantar o seu reino milenar. Mas como o arrebatamento ocorrerá antes disso, boa parte desses sinais são aplicáveis também ao arrebatamento. E realmente temos vivenciado uma amostra de todos eles, porém, na tribulação eles serão cada vez mais acentuados. Recomendo assistir aos meus vídeos sobre arrebatamento e o que ocorrerá a partir de agora, uma cronologia dos últimos dias, para entender mais sobre arrebatamento e tribulação. Esse último sinal descrito em Mateus 24, 14, me chamou a atenção, de que o Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então será o fim. Porque o Evangelho deve ser pregado no mundo todo, para dar chance para que todos possam receber a Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas, perdoando seus pecados. Em diversas ocasiões na Bíblia está escrito que Deus escolheu Israel como seu povo, no Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, existem também diversos textos que falam que pessoas são escolhidas para a salvação, não apenas judeus, mas gentios, no caso. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, escreve: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Com amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O autor de Atos, provavelmente Lucas, relatando sobre as palavras de Paulo e Barnabé, escreve também: Pois assim o Senhor nos ordenou: Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Deus de antemão sabia quem iria aceitá-lo e assim predestinou alguns. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Paulo escreveu muitas cartas falando sobre a predestinação de algumas pessoas, para não ficarem perturbados achando que tinham perdido o arrebatamento, pois foram destinados à glória, não ao juízo que viria. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E também o apóstolo Pedro fala que os eleitos foram previamente escolhidos para a salvação. Aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Ou seja, Deus pensou de antemão e predeterminou ou predestinou a salvação de cada cristão. E santificar significa consagrar ou separar. Então, o Espírito Santo santifica os escolhidos de Deus por meio da salvação. A aspersão do sangue diz respeito a quando Moisés aspergiu ou borrifou o sangue do sacrifício sobre o povo de Israel como um símbolo de selar a aliança que tinham feito para obedecer a palavra de Deus, escrito em Êxodo 24. Assim também a aspersão do sangue de Jesus representa a nova aliança por meio da promessa do cristão de obediência ao Senhor e à sua palavra. Por fim, João escreve em Apocalipse: os habitantes da terra, cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Aqueles que não possuem o nome escrito no livro da vida serão influenciados pelo anticristo, ou seja, o anticristo não poderá tirar a salvação dos eleitos. O registro no livro da vida não poderá ser alterado. Então, se você está assistindo a esse vídeo, é sinal de que é um dos eleitos de Deus, escolhido desde a criação do mundo para estar junto com Ele, o honrando e o glorificando. E assim, Deus pode estar esperando apenas a sua real conversão para que se complete o número dos escolhidos e venha o arrebatamento. A última coisa que falta para o arrebatamento é que todos os escolhidos tenham a oportunidade de se aproximar de Jesus por meio da pregação ao mundo todo. Hoje, com a internet e com os vídeos nas redes sociais, isto é possível e em tempo real. O texto de Mateus 24:14 diz respeito ao período dos 7 anos de tribulação, mas aplica-se perfeitamente ao momento atual. Não deixe para depois o que precisa ser feito hoje. Aproveite este momento para dizer a Jesus que é um pecador, que se arrepende de seus pecados e peça a Ele para entrar em sua vida e assim te salvar do juízo final e da perdição eterna. Não fique aqui no período da tribulação junto com os que não creram, porque será um período de muito sofrimento. Escolha participar das bodas do Cordeiro junto com os arrebatados. Obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem.